Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo cheio de curiosidades incríveis sobre os golfinhos. Os golfinhos são animais marinhos fascinantes e cativantes que atraem a atenção e curiosidade das pessoas há muito tempo. Com sua aparência elegante e seus comportamentos sociais complexos, os golfinhos são criaturas incríveis que habitam mares, oceanos e rios em todo o mundo. Eles são mamíferos inteligentes e ágeis que evoluíram para se adaptar à vida em um ambiente aquático, e possuem características únicas, como sua capacidade de comunicação sofisticada e habilidades de pesca em grupo que fascinam biólogos e observadores de animais. Além disso, esses animais encantadores têm sido objeto de muitas lendas e histórias ao longo dos anos, tornando-os ainda mais intrigantes para as pessoas em todo o mundo. Nesta introdução, exploraremos algumas das muitas curiosidades e características interessantes dos golfinhos, revelando as razões pelas quais eles são tão adorados e valorizados por tantas culturas e comunidades em todo o mundo. Primeira curiosidade: os golfinhos são mamíferos marinhos e pertencem à ordem dos cetáceos, que também inclui as baleias. Os golfinhos são classificados como mamíferos marinhos e, como tal, compartilham muitas características com outros mamíferos terrestres, incluindo o fato de que dão à luz e amamentam seus filhotes. Essa característica é um dos principais fatores que diferenciam os golfinhos e outros cetáceos dos peixes, que botam ovos e não produzem leite para seus filhotes. Os cetáceos, por sua vez, são uma ordem de animais aquáticos que inclui tanto as baleias quanto os golfinhos. Existem duas subordens dentro dos cetáceos: os odontocetos, ou baleias dentadas, que incluem golfinhos, orcas e botos, e os misticetos, ou baleias sem dentes, que incluem as maiores baleias do mundo, como a baleia azul e a baleia jubarte. Os cetáceos evoluíram para viver e prosperar em ambientes aquáticos, e possuem muitas adaptações que lhes permitem caçar e se comunicar debaixo d'água. Eles têm corpos hidrodinâmicos que lhes permitem nadar rapidamente e mergulhar a grandes profundidades, e sistemas de comunicação sofisticados que usam sons e vibrações para se comunicar entre si. Em resumo, os golfinhos fazem parte da ordem dos cetáceos, que inclui tanto as baleias quanto os golfinhos, e possuem muitas características únicas que lhes permitem prosperar em ambientes aquáticos. Esses animais fascinantes são objeto de estudo e admiração de cientistas e amantes da natureza em todo o mundo. Segunda curiosidade: existem cerca de 40 espécies de golfinhos no mundo, com tamanhos variando de 1,2 metros a mais de 9 metros. Os golfinhos são animais altamente diversificados, com cerca de 40 espécies diferentes encontradas em todo o mundo. Essas espécies variam em tamanho, forma, cor e comportamento, e podem ser encontradas em uma variedade de habitats, incluindo oceanos, mares e rios. Algumas das espécies de golfinhos mais comuns incluem o golfinho nariz de garrafa, o golfinho comum, o golfinho pintado, o golfinho rotador, o golfinho tucuxi, entre outros. Cada espécie possui características únicas, como padrões distintos de manchas, comportamentos de exibição e vocalizações, o que as torna fascinantes para estudar e observar. Os tamanhos das espécies de golfinhos também variam bastante, com os menores golfinhos medindo cerca de 1,2 metros de comprimento e os maiores, como a orca, podendo crescer até mais de 9 metros. O tamanho médio dos golfinhos é de cerca de 2,5 metros. O tamanho dos golfinhos pode influenciar em seus comportamentos e habilidades de caça. Por exemplo, golfinhos maiores, como as orcas, podem caçar presas maiores, enquanto golfinhos menores podem se adaptar a presas menores e a ambientes mais restritos. Em resumo, os golfinhos são altamente diversificados em termos de espécies e tamanhos, com cerca de 40 espécies diferentes encontradas em todo o mundo. Esses animais fascinantes continuam a surpreender e encantar cientistas e observadores de animais em todo o mundo. Olá pessoal! Espero que estejam gostando do conteúdo até agora. Gostaria de pedir que se inscrevam no canal e acionem o sino de notificações para não perderem nenhum dos nossos vídeos.
Também seria ótimo se vocês deixassem um like no vídeo e compartilhassem em suas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas interessadas nos assuntos que abordamos. Vamos para a próxima curiosidade. Terceira curiosidade: golfinhos são animais altamente inteligentes e sociais, e são conhecidos por formar laços sociais fortes com outros membros de sua espécie. Os golfinhos são considerados animais altamente inteligentes e sociais. Eles têm cérebros relativamente grandes em comparação com o tamanho de seus corpos, o que lhes permite ter uma capacidade cognitiva mais avançada do que a de muitos outros animais. Os golfinhos são animais altamente sociáveis e formam grupos sociais complexos que são essenciais para sua sobrevivência e bem-estar. Eles são conhecidos por formar laços sociais fortes com outros membros de sua espécie, e são capazes de reconhecer e lembrar uns dos outros por muitos anos. Os grupos de golfinhos são geralmente liderados por fêmeas, e os membros do grupo colaboram entre si para caçar e proteger uns aos outros. Além disso, os golfinhos são conhecidos por ajudar outros membros de sua espécie em necessidade, como cuidar de golfinhos doentes ou feridos e ajudar fêmeas a dar à luz. Os golfinhos também têm um sistema de comunicação sofisticado que lhes permite se comunicar uns com os outros de forma complexa e variada. Eles usam sons e vocalizações para se comunicar entre si, e esses sons podem ter diferentes significados dependendo do contexto. Em estudos, os golfinhos têm mostrado ser capazes de resolver problemas complexos, compreender conceitos abstratos e até mesmo exibir comportamentos altruístas. Eles também têm demonstrado habilidades de aprendizado e adaptação impressionantes, e são capazes de aprender novos comportamentos e truques com relativa facilidade. Em resumo, os golfinhos são animais altamente inteligentes e sociais, que formam grupos complexos e desenvolvem laços sociais fortes com outros membros de sua espécie. Eles têm um sistema de comunicação sofisticado e demonstraram habilidades impressionantes de aprendizado, adaptação e resolução de problemas. A inteligência e a natureza social dos golfinhos os tornam um assunto fascinante para estudos científicos e uma atração popular para observadores de animais em todo o mundo. Quarta curiosidade: os golfinhos têm um sistema de comunicação complexo e podem se comunicar entre si usando uma variedade de sons, incluindo assobios, estalos e cliques. Os golfinhos têm um sistema de comunicação extremamente sofisticado e são capazes de se comunicar entre si usando uma variedade de sons, incluindo assobios, estalos e cliques. Esses sons são produzidos pelos golfinhos usando seus sistemas de sonar, que lhes permitem localizar objetos e se comunicar com outros golfinhos em seu ambiente aquático. Os assobios são os sons mais comuns produzidos pelos golfinhos, e são usados para se comunicar uns com os outros em uma variedade de contextos, como para indicar a presença de comida ou para coordenar atividades em grupo. Cada golfinho tem um assobio único que pode ser usado para identificá-lo e diferenciá-lo de outros membros de sua espécie. Os estalos são outro tipo de som produzido pelos golfinhos. Eles são criados quando os golfinhos batem seus dentes juntos, e são usados para se comunicar em situações mais urgentes, como para alertar outros membros do grupo sobre o perigo ou para se comunicar em situações de conflito. Os cliques são um tipo de som produzido pelos golfinhos que são usados em conjunto com o sistema de sonar do golfinho para localizar objetos em seu ambiente. Os golfinhos emitem uma série de cliques de alta frequência que se refletem em objetos em seu ambiente, permitindo que eles localizem e identifiquem presas e outros objetos em sua vizinhança. Os golfinhos também usam uma variedade de sinais corporais, como movimentos da cabeça, aletas e cauda, para se comunicar uns com os outros. Eles são capazes de transmitir uma grande quantidade de informações usando esses sinais, o que lhes permite coordenar atividades em grupo e cooperar em caçadas. Em resumo, os golfinhos têm um sistema de comunicação complexo e sofisticado que lhes permite se comunicar entre si usando uma variedade de sons e sinais corporais.
Essa habilidade de comunicação é fundamental para sua sobrevivência e bem-estar, permitindo que eles coordenem atividades em grupo, localizem presas e se comuniquem em situações de perigo. A compreensão do sistema de comunicação dos golfinhos é fundamental para entender sua ecologia e comportamento. Quinta curiosidade: os golfinhos têm uma visão excelente, e seus olhos são capazes de se ajustar para focar objetos tanto embaixo quanto acima da água. Os golfinhos têm uma visão excelente, e seus olhos são capazes de se ajustar para focar objetos tanto embaixo quanto acima da água. Isso é uma habilidade única e importante para esses animais que passam grande parte de suas vidas em ambientes aquáticos. Os olhos dos golfinhos são grandes e bem desenvolvidos, com pupilas que se dilatam e contraem rapidamente para permitir que os golfinhos se ajustem às mudanças de luz em seu ambiente. A visão dos golfinhos é particularmente importante quando se trata de caça, já que os golfinhos precisam detectar e perseguir presas em movimento rápido, como cardumes de peixes. Além disso, a visão dos golfinhos é adaptada para funcionar tanto embaixo quanto acima da água. Quando estão embaixo d'água, os golfinhos são capazes de focar objetos a longas distâncias e distinguir cores em condições de pouca luz. Eles também têm uma membrana transparente que se estende sobre seus olhos, protegendo-os da água salgada e ajudando a manter sua visão clara. Quando os golfinhos estão na superfície da água, eles podem usar sua visão para detectar predadores e outras ameaças em potencial. Eles também são capazes de localizar fontes de alimento, como cardumes de peixes, a partir da superfície da água. Em resumo, a excelente visão dos golfinhos é uma adaptação importante para a vida em ambientes aquáticos. Sua capacidade de ajustar os olhos para focar objetos embaixo e acima da água é crucial para a sobrevivência, permitindo que eles localizem presas, detectem ameaças e naveguem em seu ambiente aquático. Sexta curiosidade: golfinhos são capazes de nadar a velocidades de até 60 km por hora, tornando-os um dos animais marinhos mais rápidos. Os golfinhos são animais incrivelmente ágeis e rápidos. Eles são capazes de nadar a velocidades impressionantes de até 60 km por hora, o que os torna um dos animais marinhos mais rápidos. Essa habilidade é importante para a sobrevivência dos golfinhos, pois lhes permite caçar com mais eficiência e escapar de predadores em potencial. Eles são especialmente conhecidos por sua habilidade de saltar e nadar em ondas, o que pode ajudá-los a evitar serem atacados por tubarões e outros predadores. Os golfinhos usam sua poderosa cauda para impulsioná-los através da água. Eles também têm um corpo hidrodinâmico com uma forma aerodinâmica que lhes permite cortar a água com facilidade. Além disso, eles têm músculos fortes e flexíveis que lhes permitem se mover rapidamente e mudar de direção com rapidez. A velocidade dos golfinhos também pode ser afetada pela temperatura da água, a profundidade e a direção do vento, além de outros fatores ambientais. Por exemplo, os golfinhos podem aproveitar as correntes oceânicas e os redemoinhos para ajudá-los a se mover com mais eficiência e economizar energia. Em resumo, os golfinhos são animais incrivelmente rápidos e ágeis, com habilidades de natação excepcionais. Sua velocidade é uma vantagem importante para sua sobrevivência, permitindo-lhes caçar e se mover rapidamente em seu ambiente aquático. Sétima curiosidade: os golfinhos são carnívoros e se alimentam de uma variedade de presas, incluindo peixes, lulas e crustáceos. Os golfinhos são animais carnívoros e se alimentam de uma variedade de presas em seu ambiente aquático. A dieta de um golfinho pode variar dependendo de sua espécie, localização geográfica e disponibilidade de alimentos. A maioria dos golfinhos se alimenta de peixes que podem incluir sardinhas, anchovas, cavala, salmão e arenque. Eles também se alimentam de lulas e outros cefalópodes, bem como crustáceos, como caranguejos, camarões e lagostas. Os golfinhos usam uma variedade de técnicas de caça para capturar suas presas. Por exemplo, algumas espécies de golfinhos usam uma técnica de caça em grupo chamada pesca cooperativa, em que trabalham juntos para cercar e encurralar cardumes de peixes, facilitando a captura.
Outras espécies usam técnicas de caça mais individual, como perseguir e capturar presas em alta velocidade. Alguns golfinhos também se alimentam de presas que vivem no fundo do oceano. Eles usam suas mandíbulas afiadas para desenterrar moluscos e crustáceos do fundo do mar. É importante notar que os golfinhos desempenham um papel fundamental em seus ecossistemas marinhos, ajudando a controlar as populações de presas e manter o equilíbrio ecológico. Infelizmente, a pesca excessiva e a poluição podem afetar negativamente a disponibilidade de alimentos para os golfinhos e ameaçar sua sobrevivência. Oitava curiosidade: alguns golfinhos são capazes de usar uma técnica de pesca em grupo conhecida como rede de bolhas, na qual eles sopram bolhas de ar em torno de uma escola de peixes para prendê-los. Sim, alguns golfinhos são capazes de usar uma técnica de caça em grupo conhecida como rede de bolhas. Essa técnica envolve a coordenação entre os golfinhos para criar uma barreira de bolhas de ar em torno de uma escola de peixes, forçando-os a se agrupar e tornando mais fácil a captura. Para realizar essa técnica de caça, os golfinhos trabalham em grupo, nadando em círculos e sopram bolhas de ar através de seus orifícios nasais, criando uma cortina de bolhas que cerca os peixes. Quando a escola de peixes é cercada, os golfinhos nadam através da barreira de bolhas, empurrando os peixes para a superfície, onde eles são facilmente capturados. Essa técnica de caça é especialmente comum entre os golfinhos ruazes, mas também foi observada em outras espécies, incluindo golfinhos rotadores e golfinhos pintados. A capacidade dos golfinhos de usar a rede de bolhas é um exemplo da complexidade de seu comportamento social e cognitivo. Essa técnica de caça em grupo requer uma comunicação e coordenação precisas entre os membros do grupo, demonstrando a inteligência e habilidade dos golfinhos na natureza. Nona curiosidade: os golfinhos são capazes de dormir com apenas metade do cérebro, mantendo a outra metade ativa para controlar a respiração e ficar alerta a possíveis perigos. Sim, os golfinhos são capazes de dormir com apenas metade do cérebro de cada vez. Esse processo é conhecido como sono unihemisférico, e permite que os golfinhos descansem e se recuperem sem comprometer sua capacidade de respirar e estar alerta a possíveis perigos. Durante o sono unihemisférico, uma metade do cérebro do golfinho permanece acordada e alerta, enquanto a outra metade entra em um estado de sono profundo. Isso permite que o golfinho mantenha um padrão de respiração regular, alternando entre respirar pela esquerda ou direita da abertura do espiráculo, um orifício na parte superior da cabeça dos golfinhos que é usado para a respiração. Dessa forma, mesmo quando estão dormindo, os golfinhos são capazes de permanecer alerta e respirar sem interrupção. Os golfinhos geralmente dormem em intervalos curtos, com cada período de sono unihemisférico durando cerca de 10 a 15 minutos. Durante o sono, eles podem flutuar na superfície da água ou nadar lentamente, enquanto mantêm a metade do cérebro acordada responsável pela vigilância. Essa habilidade única dos golfinhos de dormir com apenas metade do cérebro é uma adaptação evolutiva importante que lhes permite sobreviver em seu ambiente marinho, mantendo-se alerta a possíveis ameaças enquanto ainda descansam. Décima curiosidade: os golfinhos são animais ameaçados de extinção devido à pesca excessiva, à poluição do oceano e à perda de habitat. Infelizmente, muitas espécies de golfinhos estão ameaçadas de extinção devido a uma variedade de fatores relacionados à atividade humana. A pesca excessiva é uma das principais ameaças aos golfinhos, pois muitas espécies são capturadas acidentalmente em redes de pesca usadas para capturar outros tipos de peixes. Essa prática, conhecida como captura incidental ou pesca fantasma, pode levar à morte de golfinhos por afogamento ou ferimentos graves. Além disso, a poluição do oceano é outra grande ameaça aos golfinhos. Substâncias químicas tóxicas como mercúrio e PCBs, bifenilas policloradas,
podem se acumular nos corpos dos golfinhos, levando a problemas de saúde graves, como distúrbios do sistema nervoso e problemas reprodutivos. A perda de habitat também é uma ameaça crescente aos golfinhos, já que a construção de barragens, a destruição de manguezais e a poluição costeira podem afetar seus habitats naturais e limitar suas áreas de alimentação e reprodução. Algumas espécies de golfinhos, como o golfinho do rio Yangtze, foram declaradas extintas devido à atividade humana, enquanto outras estão em risco crítico de extinção, incluindo o golfinho de vaquita, o golfinho do rio Irrawaddy e o golfinho branco do Atlântico Norte. Por isso, é importante tomar medidas para proteger essas espécies ameaçadas de extinção, como a implementação de práticas de pesca mais sustentáveis, a redução da poluição do oceano e a conservação de habitats naturais críticos. Esta foi a 10ª e última curiosidade. Em resumo, os golfinhos são animais marinhos impressionantes e cativantes que fascinam as pessoas há muito tempo. Com sua aparência elegante, comportamentos sociais complexos e inteligência excepcional, eles são criaturas admiráveis que habitam oceanos, mares e rios em todo o mundo. Além disso, os golfinhos são importantes para o equilíbrio ecológico dos oceanos, pois ajudam a controlar a população de peixes e outros animais marinhos. No entanto, esses animais ainda enfrentam muitas ameaças, incluindo a pesca excessiva, a poluição do oceano e a perda de habitat, que tem levado muitas espécies de golfinhos à beira da extinção. Por isso, é essencial que continuemos a aprender e estudar sobre os golfinhos e suas características únicas, a fim de proteger esses animais valiosos para as gerações futuras. É importante lembrar que a preservação da vida marinha e a proteção dos ecossistemas são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos no planeta, incluindo nós mesmos. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre os golfinhos. Não se esqueçam de deixar os seus comentários abaixo sobre o que acharam do vídeo e também de dar sugestões sobre algum assunto que gostariam que fosse abordado aqui no nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdo cada vez melhor. Se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e acionar o sino de notificações para não perder os novos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.